povo de Deus, Newton Revair, com mais um Vigilantes da Torre, seu canal 100% cristão. E hoje, dando continuidade à nossa série de temas polêmicos, isso mesmo, temas polêmicos, hashtag 4, divórcio e novo casamento. Meus amados irmãos, sempre que nós analisamos algum tema bíblico, as pessoas acham que muita coisa na Bíblia é do tipo assim, descartável, colocado fora. Ah, isso não é para hoje, isso é para o tempo passado. A Bíblia ela tem alguns tipos de linguagem. A primeira linguagem é a linguagem literal, ou seja, o que realmente está escrito é aquilo que se quis dizer. Além da linguagem literal, nós temos a linguagem simbólica na Bíblia, que é quando se usa um simbolismo, uma representação para dar noção de alguma coisa, né? A próxima linguagem, além da linguagem literal e da simbólica, né, é a linguagem figurada. A linguagem figurada é aquela linguagem que também dá uma representatividade assim como a simbólica, né? Mas, enfim, todos esses três tipos de linguagem dentro das Escrituras apontam para uma única coisa, as verdades de Deus. E a verdade de Deus ela não pode ser substituída, ela não pode ser alterada, ela não pode ser ignorada de forma alguma. Nós vemos uma verdade bíblica chamada o casamento. Deus constituiu. Por mais que o ser humano recrimine, esperneie, diga que isso daí é coisa de pessoas tradicionais, de pessoas retrógradas, pode falar o que for. Deus instituiu o casamento. Foi a primeira instituição divina, foi o casamento. Antes de montar a sociedade, antes de montar até mesmo a própria igreja, o casamento foi instituído por Deus. Diz lá em Gênesis, o Senhor para Adão, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher. Isto mesmo que você ouviu, unir-se-á à sua mulher. Ou seja, o casamento ele é monogâmico, é para um casal, um homem e uma mulher, monogâmico, tá? E é heterossexual. Qualquer outro tipo de união você pode chamar do que quiser, menos casamento. Mas essa instituição ela está indo à bancarrota porque as pessoas estão tratando isso de forma leviana. Qualquer união é união, qualquer junção é junção e vamos tocando o barco que está tudo certo. Não dá certo, quebra os pratos, vai cada um para um canto e recomeça tudo de novo e é aquela confusão. Só que a Bíblia ela traz luz a esse tipo de comportamento. Capítulo 19 de Mateus diz-nos o seguinte, o próprio Jesus falando, a partir do versículo de número 3. Aproximando-se deles alguns fariseus, que o experimentavam, dizendo, é lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Primeiro, eles sabiam que diante da lei, não era qualquer motivo que dava direito ao homem de repudiar a sua mulher. Mas eles estavam perguntando isso para testar Jesus. Olha o que o Senhor respondeu. Respondeu-lhe Jesus, não tendes lido o que o Criador fez desde o princípio, homem e mulher? E que ordenou, por isto deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua mulher e serão os dois uma só carne? Assim, já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Não contente com isso, eles tentaram de novo.
Responderam-lhe: então, por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiá-la? Ou seja, o que eles quiseram dizer? Se tu está trazendo esta doutrina aí de que o casal não pode se separar, Moisés, nosso grande líder, autorizou da carta de divórcio. Então por que Moisés fez isto? Porque eles queriam pegar Jesus numa palavra. Para meio que dizer assim: olha, ele está falando mal de Moisés, vamos prendê-lo. Olha o que Jesus responde para eles. Disse ele: pela dureza do vosso coração, Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas não foi assim desde o princípio. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da infidelidade, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Disseram-lhe, pois, os discípulos: se tal é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhe disse: nem todos podem aceitar esta palavra, mas somente aqueles a quem é dado. Porque há eunucos que nasceram assim, e há eunucos que pelos homens foram feitos tais. E outros há que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem pode aceitar isto? Aceite. O que Jesus quis dizer neste finzinho aqui, né? Sobre o celibato. Ele disse o seguinte, que aquele que se resigna de não casar e tem estrutura para suportar isto, faz bem, né? Paulo, inclusive, trazendo luz sobre isso no capítulo 7 de aos Coríntios, falando sobre esse tema, ele diz o seguinte: eu quisera que todos vós fossem como eu, mas eu sei que nem todos suportam isto, né? Porque Paulo não era casado. Por mais que alguns o pintarem como um general, como um comandante, como isso, como aquilo, até lhe darem uma esposa, ele não era casado. E ele diz: quisera que vocês fossem como eu, mas porque não podem, para não viverem. A palavra de Deus está dizendo que este fator casamento é algo sério, algo que não pode ser feito assim de qualquer jeito, tratado de qualquer jeito. Nos dias de hoje, o casamento está assim: as pessoas se casam-se, muitas das vezes por um impulso, por uma emoção, casam-se, começam a viver juntos, as diferenças começam a aparecer. E assim que as diferenças começam a aparecer, em vez deles sentarem como adultos e tentarem resolver, eles tratam o casamento como uma criança. Aumentam as brigas, aumentam os desentendimentos, aumentam os rancores, e daqui a pouco olham para si e dizem o seguinte: ó, tu para lá e eu para cá, e acabou. Aí eles divorciam e vão para outra pessoa. Cada um de ambos vão para outra pessoa. E se repete de novo. Ah, mas eu conheço pessoa que divorciou e está casada até hoje. Muito que bem, mas o texto bíblico ele é claro. E o que eu estou dizendo não é doutrina da minha igreja. O que eu estou dizendo é doutrina ensinada na palavra de Deus. Alguns pastores abraçam, amém. Outros não abraçam, tratam de maneira diferente. A história do divórcio, do novo casamento, fica a critério deles. Cada pastor dirá ou dará conta de si mesmo e da sua igreja. Eu não estou aqui para ponderar atitudes de pastores. Eu estou aqui para ministrar aquilo que a Bíblia está ensinando. E o que a Bíblia está ensinando? Que existe somente 2 fatores que me concede direito de um novo matrimônio. A traição. Ah, mas me traiu, eu vou lá e pá. Não.
Pare lá, Paralaxe. Primeiro, houve traição? Houve. Há como perdoar a traição? Pois afinal de contas, a oração do Pai Nosso está inserida nisto. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos a quem nos deve. Tem como perdoar? Tem como perdoar. Morreu aí? Juntam-se, morreu aí? Não tem novo casamento. Olha, ficou insondável, insustentável. Não tem como. Eu perdoo de todo o coração, mas não tem como mais vivermos juntos. Mesmo que além da traição, juntou as coisinhas, sumiu no mundo, desapareceu. No capítulo 7 de aos Coríntios, né, Paulo ainda dá uma certa luz a este tema, dizendo que você não sofre o dano do jugo por causa disso. O outro quesito que me dá a legalidade para contrair um novo casamento é o óbito de um dos cônjuges. O marido morreu, a esposa está liberada para casar de novo, se ela assim o sentir. A esposa morreu, o marido está liberado para casar novamente, se ele assim o sentir, né? Mas não sendo nestes fatores, não sendo dentro destes dois itens, não há legalidade bíblica para o divórcio acontecer. Não existe legalidade bíblica para o divórcio acontecer. Ah, irmão, mas eu estou sofrendo, eu estou vivendo um inferno dentro da minha casa. Senta os dois e transforma o inferno num céu. Ah, mas eu não aguento mais, eu não tenho estrutura para isso, eu vou separar. Vai separar? Amém. Mas você vai viver sozinho. Vai servir a Deus sozinho. Entende o porquê que Pedro disse: se é assim, não convém casar? Porque o teor bíblico é esse. Então, quando nós começamos a buscar obedecer a Bíblia como palavra de Deus, nós começamos a entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tá, irmão, mas tem outros fatores como a violência doméstica e aí? Isso vai ser tema do próximo vídeo. Nós vamos entrar, vai ser o tema polêmico da próxima quinta, fique ligado. Mas o entendimento bíblico é esse. Nós não podemos alterar a Bíblia, nós não podemos remendar a Bíblia, nós não podemos fazer como os advogados na lei humana, eles tentam achar brechas para passar, para defender o cliente. Na lei divina não tem brechas. Nós temos que obedecê-la como ela está, se realmente queremos o céu. Glória a Deus. Não te esqueça de visualizar ali, se você está inscrito, você que se inscreveu. Se você não se inscreveu, aqui embaixo tem um botãozinho chamado inscreva-se. Clica ali e venha ser participante da família Vigilante. Deixe teu like e um comentário. O que você acha disso tudo, né? Maratone os outros episódios do temas polêmicos e veja ali, né? E deixe também o teu comentário nos outros vídeos. Graça e paz.